A inteligência do século. Piero Tavolazzi. Editora Alta Books. Primeira edição. Capítulo 1. A batalha entre o espírito e a carne. Tudo que você alimenta e consome desde sua infância é o que irá direcionar a sua vida e o tamanho do seu sucesso neste mundo. Somos criados e educados para seguir os passos de nossos pais ou daqueles que se propuseram a estar no lugar deles. Se tivermos uma boa orientação ou, pelo contrário, formos desvalorizados ou rejeitados, isso refletirá em nossa jornada. De um jeito ou de outro, esse é o modelo que você seguirá, tentando reproduzir aquelas experiências ou exemplos que lhe foram passados na infância e na adolescência. Para algumas pessoas, esse talvez possa ser um jeito interessante de viver. Se você cresceu numa família equilibrada, com convicções claras sobre o sentido da vida e sobre o seu papel no mundo, provavelmente você enfrentará com sabedoria os problemas da vida, com zero ansiedade ou quase nada. Se seus pais ensinaram você a se alimentar em seu espírito, se conectando com Deus, e se consegue ficar sozinho, meditar e buscar sempre fazer o bem, onde quer que você esteja, provavelmente você estará em paz consigo mesmo. O problema é que 98% das pessoas, ou posso dizer, a imensa maioria delas, não sentem isso e nem vivem assim. Muitas nem se dão conta dessa falta, embora não deixe de reconhecer as frustrações e o fracasso. Essas pessoas buscam nas conquistas materiais preencher este vazio que tem dentro de si, mas os bens materiais nunca são suficientes para preencher o vazio da alma. E isso, em diversos momentos, é muito angustiante. Como você já deve ter percebido por experiência própria ou por observar os outros, o ato de ter, seja lá o que for, não substitui o ato de sentir. Você pode ter inúmeros bens e riquezas, e com eles comprar quase tudo no mundo. Mas você não compra a paz de espírito, nem calma, nem felicidade ou plenitude, por exemplo. Você não compra o afeto e o carinho do próximo, o amor, nem a gratidão de ninguém. Se você está e sente distante de Deus, se o vê com um ser muito ocupado, sem tempo para você ou distante, você nunca se sentirá pleno. Sempre haverá um vazio a ser preenchido e sua vida será um abandono completo, um lugar que você só poderá contar consigo mesmo e com as coisas que o alimenta desde a sua infância, isso é, a descrença, talvez a baixa autoestima, talvez a falta de confiança, talvez a solidão ou até mesmo o abandono. Se esses são os alicerces da sua vida, este é o momento de parar e refletir sobre o que está acontecendo. Muitas pessoas vivem assim e não se dão conta de sua tristeza, de sua melancolia, de sua descrença. A falta de sentido na vida é uma das causas da depressão, ou também uma das razões que leva muitos a se sentirem ansiosos por quererem coisas que estão além do seu alcance, e vendo-se por isso, ao mesmo tempo, como fracassados e sem propósito. Isso me lembra uma epístola do apóstolo Paulo, que escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Por isso vos digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana.
A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer. E o espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Versículo 19. Quando seguem os seus desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imortalidade sexual, impureza, sensibilidade, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, disseções, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos em sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em toda a área de nossa vida. Por que me lembrei desta passagem? A razão é simples, mas essencial. Se sua vida estiver ligada diariamente a Jesus, seus atos e a sua conduta estarão pautados pelas virtudes do Espírito, e você colherá os frutos oriundos dessa escolha. Porém, se sua vida se pautar pelo distanciamento do Espírito de Deus, quem governará você e sua vida será a sua carne. Quando você está nas mãos da carne, digamos assim, a sua vida vira um caos. Existem dois seres dentro de nós, Adão e Abraão. Aquele que alimentamos governará a nossa vida. O Éden foi uma atmosfera criada por Deus, onde o céu e a terra eram o único lugar. Todos os dias Deus visitava Adão e ambos tinham um relacionamento sobrenatural. Quando Adão pecou, o Éden saiu de Adão. Ou seja, essa atmosfera que chamamos de Éden foi retirada de Adão, e ele começou a enxergar nu, impuro, com vergonha, como um pecador. A carne de Adão despertou naquele momento o seu propósito. Despertou naquele momento o seu espírito. E o seu espírito parou de governar. É por isso que todos nós temos a natureza de Adão dentro de nós, uma natureza que quer sempre pecar. Em contrapartida, Deus colocou no mundo um homem chamado Abraão, e este homem, que ficou conhecido como o pai da fé, veio para nos provar que temos que colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas para que as demais coisas sejam acrescentadas. Abraão é o pai da fé e Adão é o pai do pecado. Temos esses dois seres dentro de cada um de nós. E aquele que você escolher diariamente para governar o seu dia irá dominar sobre o outro. Quais são os objetivos da carne? O que a carne quer? A carne quer tudo o que é ilegal, imoral e engorda. A carne não quer pagar preço de acordar mais cedo, por exemplo, para fazer uma grande conquista. Ao contrário, a carne é sempre preguiça e procrastinação.
e ainda assim acredita que quer fazer uma grande conquista. Noutro exemplo, a carne não quer uma dieta saudável. Ao contrário, a carne quer se empanturrar, quer cada vez mais, quer degustar todos os sabores, independentemente da necessidade e sem moderação alguma. A carne, o seu corpo físico, não quer ir para nenhuma academia, embora se disponha instantaneamente a beber sempre que puder. A carne quer sonegar, quer trair, quer sexo sem compromisso, quer dinheiro rápido, quer festas, quer pecado e não está preocupada com o amanhã. Ou seja, a carne quer tudo que se satisfaça, no curto prazo, de maneira mais imediata possível. O corpo não pensa no amanhã. Tudo que lhe interessa precisa acontecer agora, o presente momento. A carne não tem preocupação com o tempo, com o futuro e nem com a sua vida. Mas existe a carne, então, existe o espírito. E os prazeres do espírito são outros e muito diferentes dos prazeres da carne. Os prazeres do espírito são longevos, estão conectados com a fonte da vida no curto, médio e longo prazos. E para você passar a viver uma vida no Espírito, você precisa conectar o seu espírito com o Espírito Santo de Deus todos os dias de maneira simples. E eu vou ensinar a você neste livro o passo a passo de como fazer isso. O Espírito quer que você viva mais e melhor. No Espírito, você vence os desejos da carne e fortalece as virtudes necessárias para se sentir pleno e em paz todos os dias e ainda conquistar uma nova vida sobrenatural. O que talvez ninguém nunca tenha ensinado a você é que somos um espírito, possuímos uma alma e moramos neste corpo físico. O seu corpo físico é apenas um recipiente. Quando você morre, o que sobe é o seu espírito. Enquanto ser, temos em nós tanto a carne quanto o espírito. A carne, por sua própria natureza, é cega. No entanto, de acordo com a ordem divina, é o espírito, por sua sabedoria, graça e justiça, que deve governar e comandar a sua vida e submeter assim a carne ou seu corpo. Quando você está desconectado de Jesus Cristo, sua vida, portanto, está baseada nos desejos da carne. Isso quer dizer que você só se motivará pelas coisas do ter, ou seja, pelos prazeres do consumo, ou desejos impuros pelas coisas que quer conquistar. Tudo nesse caso se resume a ter bens materiais e prazeres imediatos, como a satisfação dos prazeres carnais. A pessoa nessa condição calcula as suas emoções e sentimentos pelo que possui, e isso inclui os outros, aqueles que participam do seu círculo. Se você tem algo a me oferecer ou exibir, então será bem-vindo. Do contrário, será excluído. Como você verá mais tarde, isso tem um alto custo. Como você verá mais tarde, isso tem um alto custo. O seu espírito, nesses casos, estará adormecido. Ele não tem voz e nem vez. Quando a carne estará no comando, nem perceber você acaba sendo envolvido e se deixa levar pelos prazeres mundanos, pelos vícios, pela blasfêmia, pela ira, pela inveja, pela luxúria, pelo sexo impuro, enfim, por tudo aquilo que enfraquece o seu espírito. Preste atenção nisso que vou falar agora. Quem traz tudo isso para você são as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que fazem parte dos seus relacionamentos. Quem nos faz viver na carne são esses amigos, que, aliás,
estão nos ambientes que você frequenta, porque esses são os alimentos da carne. E essa é a sua estratégia. Quando isso acontece, a pessoa só pensa no aqui e no agora. Não existe amanhã, não existe visão de futuro. Ela está à deriva. Fica sujeita àqueles estados que vêm depois desses prazeres imediatos e que enfraquecem o ser. A melancolia, a ansiedade, a solidão, o vazio, o tédio e a depressão. Nesses casos, a vida da pessoa não anda, fica emperrada, pois existe um bloqueio espiritual de forma que ele nunca se sentirá pleno, nunca se sentirá plena, e perpetuará assim uma autodestruição a médio e a longo prazos. A carne nesse momento leva você para o caminho da destruição em câmera lenta, sem que você perceba. É um caminho feito de tentações, para as quais a carne se inclina sem pestanejar. Todo dia temos um banquete à nossa frente, do qual podemos ou não nos servir. Mas o que tem nesse banquete? Os alimentos mais ambicionados, como bebidas e drogas em abundância, o estímulo carnal, sexo, traição, luxúria, o fascínio pelos bens materiais, a cobiça, a inveja, a indiferença, a falta de perdão. Aquilo que num primeiro momento se apresenta como mais prazerosos, mais fácil, mais rápido e indolor, numa pista reta e imediata, é também o caminho da lenta destruição do ser e de sua alma. Um dos objetivos deste livro é despertar a sua consciência para quem está governando a sua vida. Quero ajudar você a sair do efeito hipnótico da carne. Lembrando, a carne quer sempre tudo o que é ilegal, imoral e engorda. Ou seja, prazer imediato. O caminho do espírito é uma estrada tortuosa, com chuvas e subidas, em que a cada momento o ser é chamado a fazer escolhas para atingir o seu destino como segurança e paz. Não é um caminho fácil, mas é o caminho seguro, em que o espírito alimenta o corpo com amor, gratidão, perseverança, dignidade, temperança e fé. Repito, o espírito alimenta o corpo e não o contrário. Talvez você se pergunte, mas é possível renunciar aos prazeres do mundo? Eu digo que sim, é possível. Não estou dizendo que você tem que ser santo, até porque ninguém é santo. O único foi Jesus Cristo. Todos somos pecadores. Eu diria mais, todos somos confrontados dia após dia com as mais diversas tentações. Mas o que diferencia o ser que vive no espírito daquele que vive na carne não é a abstinência, mas o autocontrole da sua vontade. A autodeterminação de sempre procurar os caminhos virtuosos e a disciplina de alimentar o seu espírito diariamente. Quando faz isso, você começa a pautar a sua vida com riquezas que a carne não compra. Mas o que são essas riquezas? Aqui estão elas: paz, amor, temperança, a amizade sincera, a bondade, a gratidão, a tranquilidade, a confiança, a fé, a ousadia e a plenitude, a coragem, etc. Imagine uma pessoa abastada, cheia de riquezas materiais, tendo de fazer um testamento, dividir seus bens entre seus filhos, mas tentando também aplacar entre eles a ganância, a inveja, a ambição de quererem
cada qual mais que os outros. Isso ocorre por esses filhos forem criados e treinados a ter sempre mais e mais, num ambiente em que provavelmente o ser nunca foi valorizado, de forma que nunca aprendam a alimentar o próprio espírito, mantendo o foco apenas no ter. Quando isso acontece, você fica distante da sua verdadeira natureza. No momento desses, na hora de deixar um legado aos seus, o que uma pessoa pode fazer por mais dinheiro que tenha? Que tipo de paz? Que tipo de paz ela poderia comprar com esse dinheiro que guardou? Quase sempre você precisa fazer escolhas, e elas precisam ser as melhores. Por mais bondosa que seja a sua alma, por mais amor que exista no seu coração, se você não estiver conectado no caminho do espírito, o risco de corromper-se é muito alto. Por melhor que você seja, e não existe motivo nenhum para sermos maus, que deixar que a carne guie a sua jornada. O caminho da ruína é inevitável. Você estará sujeito a trair sua mulher ou o seu marido. Estará sujeito a vícios se tiver chance de ganhar algum dinheiro a mais. Não importa por quais meios ou a que custo você irá atrás desta oportunidade. É a carne no comando, falando e decidindo por você. Para a carne não existem excessos e nem há limites. Quanto mais você se alimenta, mais ela cresce. Sua carne e seu espírito estão ativados da seguinte maneira: 1. Por aquilo que você vê. Ou seja, se você entra na internet para ver pornografia, ou assiste a novelas, filmes de terror, ou cenas que geram em você uma sensação de prazer momentâneo, ou despertam sua ira, medo ou cobiça, tudo isso lhe deixa distante do espírito, pois é justamente isso que ativa e alimenta sua carne. 2. Pelo que você ouve. Por exemplo, músicas que lhe inspiram a beber, a fazer sexo, a usar drogas ou a participar de festas e reuniões promíscuas. Isso também alimenta sua carne. 3. Pelo ambiente que frequenta. Se você está em um ambiente onde se sente estimulado a beber, a fumar, a usar drogas, a consumir comidas nada saudáveis e a ficar falando sobre temas que não acrescentam nada na sua vida, logo você será como essas pessoas, pois o ambiente sempre será mais forte que você. Portanto, não se misture, você é único. 4. Pelas pessoas que convive. Elas podem influenciar tanto o seu espírito quanto a sua carne. Atenção! Isto influencia não só você, mas também seus filhos e toda a sua geração. Sabe por quê? Porque os filhos são reflexo dos pais. Por outro lado, se você escolhe atitudes do espírito, certamente selecionará músicas que alimentam a sua alma e a sua fé, e que deixam mais próximos da fonte inesgotável que é Deus. Ver filmes inspiradores, ler livros que ampliam seu mindset, o estado de plenitude da sua mente, estar em lugares cuja atmosfera é saudável, com pessoas que cultivam os dons e as virtudes do espírito. Tudo isso ativará o seu lado espiritual. Se nesse caminho você escolher pessoas assim, atenção, há um sério risco de você se tornar uma delas. Por que as pessoas não percebem isso?
Imaginem o seguinte: duas forças convivem dentro de você. Uma é a carne e outro é o espírito. As duas, para sobreviver, precisam se alimentar. A conta é simples: aquela que for melhor alimentada estará no comando. Se você alimenta a carne com as tentações disponíveis naquele banquete que mencionei há pouco, é ela, a carne, que tomará conta da sua vida. E detalhe, esse lobo faminto, sua carne, também consumirá seu espírito, ou seja, a pessoa passa a matar o seu espírito e a sua alma aos poucos, sem se dar conta, tornando-se indiferentemente às virtudes do amor, da bondade, da paz, da temperança, etc. Quando isso ocorre, uma pessoa entra num num círculo vicioso. Ela está sempre em busca das sensações, do prazer imediato, fugaz, proibido, tentador e insustentável. E pior, ela nem se dá conta de que está caminhando para sua própria ruína. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, que esses prazeres são voláteis, inconstantes e duram muito pouco. Logo, a pessoa precisa repor esse prazer instantâneo por algum outro. Segundo, justamente por estar totalmente dominada pela carne. A pessoa não consegue suportar o vazio que esses prazeres deixam quando passam. Quando os prazeres vão embora, não fica nada, a não ser a vontade de retornar a esse prazer. O que nem sempre é possível. A solidão, o vazio, é uma das coisas mais insuportáveis do mundo. Nesse vazio aparece o arrependimento, e o espírito, então adormecido, tenta reverter aquele ato, mas até tarde. A pessoa não consegue responder adequadamente. Às vezes chega a reconhecer o seu erro. Se arrepende, como é a carne que está no comando. E como dizem alguns, se a carne é fraca, então ela volta, repete, comete o mesmo erro. Busca um novo prazer para suprir aquele vazio insuportável. A busca pelos prazeres imediatos tem a ver com uma busca para preencher ou compensar o vazio interior de uma vida sem sentido. O vício, o excesso de comida ou de bebida, o desregramento constante e a busca desesperada pelo consumo são formas de preencher esses espaços vazios. E com um círculo vicioso, a pessoa se sente culpada depois de cada pessoa dessas fases. E a forma que escolhe para reparar aqueles erros é voltar a errar. Isso é, sair e se perder na vida, viver a euforia pura, manter-se o máximo possível no estado de êxtase, quer dizer, fora de si. Será que você tem alimentado sua carne ou o espírito? Isso já aconteceu com você? Pense um pouco em como está a sua vida hoje e descreva quais os prazeres da carne que está praticando e o que sente depois de praticá-los. Pense e escreva também sobre quais amigos estão lhe influenciando e quais ambientes você deveria deixar de frequentar por estar se sentindo prejudicado. Enfim, que coisas você tem valorizado e quais, mesmo sabendo que não trarão nada de bom, você vive repetindo. Escreva o que sente no quadro abaixo. Escreva, por favor, em algum papel ou no seu bloco de notas. Por outro lado, se é espírito, é atendido e cultivado
em virtudes do amor, da bondade e sempre no caminho que Jesus nos indica. Então, Ele é que estará no comando e guiará sua vida. Destaco aqui um trecho de minha história, já mencionada na introdução deste livro. Lembro que quando vim para São Paulo para mudar a vida dos meus pais, esse era meu objetivo. Eu tinha na minha mala, nas costas e nada mais. Nenhum dinheiro, nenhum destino. Fiquei morando de favor na casa de uma amiga, e tudo o que eu tinha era um colchão no chão, onde passava a noite pensando no que fazer no dia seguinte. Depois de trabalhar por um bom tempo em diferentes áreas, consegui um estágio numa agência, e logo depois disso as coisas começaram a acontecer. 4 anos depois, já como diretor dessa empresa, decidi sair para empreender. Pois ainda buscava o tal sonho de dar aos meus pais uma vida melhor. Fiquei 6 meses no vazio, tentando encontrar uma oportunidade sem faturar 1 centavo sequer. E quando já pensava em desistir, o dono da minha antiga agência me ligou e fez uma proposta tentadora, dizendo que dobraria meu salário e me daria participação nos lucros da empresa. Fiquei balançado, claro. Pedi 2 dias para pensar. E me chamaram de louco. De fato, a proposta era muito boa. Me daria alguma estabilidade, mas não era para mim. E aqui vai uma lição poderosa que aprendi. O urgente do outro não pode ser o seu. A pressa do outro não é a sua pressa. Uma decisão que vai impactar o seu destino não pode ser tomada de uma hora para outra. Você precisa de um tempo para pensar. Como eu descobri isso? Logo depois de receber a proposta, cheguei em casa, me ajoelhei e abri o meu coração para Jesus. Fiz 2 perguntas para ele. Pai, é isso que tu queres para a minha vida? Essa é a tua vontade? Porque se for a tua vontade, eu estou dentro, porque quero que a minha vida seja dirigida por você e não por mim. Sabe por que fiz isso? Porque estava cansado de decidir sozinho as coisas e tomar decisões erradas. Aprendi que o problema de 90% das pessoas é não deixar Jesus ser o Senhor de suas vidas. Deixo 3 pontos aqui para você refletir. 1. A oportunidade que aparece para o homem talvez não seja a vontade de Deus para ele, ou para a sua vida. E por isso é preciso sempre, todos os dias, perguntar a Jesus: é isso mesmo que tu queres para mim? 2. Decidi que antes de me encontrar com as pessoas nas ruas, eu preciso me encontrar com Jesus no meu quarto secreto. A minha casa é a representação do reino e preciso orar todos os dias, me conectar com Jesus diariamente. Mais à frente vou ensinar a você a atmosfera. Vou ensinar você a transformar a atmosfera da sua casa. Descobrir que orar significa que o homem dá permissão a Deus para interferir na terra a seu favor. Este é o 3º ponto. Hoje, antes de tomar qualquer decisão, eu pergunto sempre e orando o que Jesus faria no meu lugar, pois não quero mais contaminar o meu corpo, minha mente e espírito com coisas do mundo. É claro que não foi fácil mudar, porque existe uma guerra constante no meu reino espiritual pela sua vida.
Quando você se posiciona, parece que um mundo de tentações começa a perseguir você. Mas eu venci o mundo e você também vencerá. Foi isso que Jesus disse em João 16:33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflição, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Posso afirmar que por meio deste livro e do método que criei para mudar completamente a sua maneira de se relacionar com o mundo espiritual e com Jesus, você vai mudar completamente qualquer área da sua vida, seja financeira, conjugal, mental, emocional ou espiritual. Basta você ler estas páginas até o fim e praticar o meu método. A chave para encontrar a sua paz interior e espiritual, transformação e equilíbrio na sua vida, como você verá ao longo deste livro, está no método Eu Sou, uma metodologia que desenvolvi e consiste basicamente na seguinte prática. Você precisa alimentar seu espírito todos os dias. Essa prática tem de ser exercida pelo menos 16 minutos por dia, como uma prioridade em sua vida. A ideia por trás disso é que, ao praticar o método você vai acalando a boca da carne, dia após dia, e se aproxima assim do Criador, seguindo os passos de Jesus. Quanto mais próximo dele você estiver, e isso é tudo que você precisa fazer, mais ele fará a obra em você. Aproximadamente é poder, ou seja, os caminhos se abrirão. Suas decisões serão iluminadas e o Espírito Santo guiará os seus passos. Talvez você me pergunte, mas por que ele não fez ainda o sobrenatural em minha vida? Resposta: porque Deus deu a você o livre-arbítrio. Você escolhe voluntariamente o que quer da sua vida. Ele está ao seu lado 24 horas por dia, 7 dias da semana, mas ele nunca vai tomar decisões por você. Você escolhe se quer tê-lo ao seu lado ou se quer estar nas mãos dadas com ele, ou se quer mais ousado como eu fui, e então se jogar nos braços de Jesus todos os dias, de uma vez. A decisão não é dele, mas é sua. Jesus não precisa de nada. Quem precisa arrumar e organizar a vida é você. Sou eu. Enfim, somos nós. Deus nunca obrigará você a fazer nada que não queira. Deus está dentro de você. Ele mora dentro de você e quando o procura, você o encontra. Mas existe um princípio para encontrá-lo. E ele está em Jeremias 29, do versículo 12 até o 13. O 12 diz assim: naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Versículo 13. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ou seja, você precisa abrir o seu coração, mas você precisa também querer procurá-lo para que possa achá-lo. Quando for procurá-lo de coração, você irá então encontrá-lo. Quando? Todos os dias, porque ele não quer um relacionamento de apenas uma vez por semana com você, ou só aos domingos, só às quartas ou às quintas. Ele é seu Pai. Ele quer ter intimidade, quer contar e mostrar a você coisas ao seu respeito. Deus quer curar a sua alma e o seu coração, mas você precisa tomar uma decisão para, a partir de hoje, buscá-lo todos os dias. Ele não pode fazer isso por você. Ele não pode abrir a sua boca por você.
Ele não pode abrir o seu coração por você. Afinal, ele deu a você o livre-arbítrio justamente para que você escolha fazer isso. A inteligência espiritual deve ser prioridade número 1 no começo do seu dia. Nada vai funcionar direito se você não estiver conectado com o espírito. É claro que você pode se levantar e seguir a sua vida sem importar com nada disso, e até fazer bons negócios, ganhar dinheiro, e sair à noite e se esbaldar curtindo a vida adoidado com bebidas e diversão. Sim, mas você pode fazer isso. Afinal, você tem o livre-arbítrio. Mas o que eu tenho visto, e tenho certeza de que você já viu também, é que esse tipo de vida matará seu espírito, ou seja, é como se você estivesse morrendo para a vida. Vidas que se baseiam na soberba, numa conduta perdulária, no desdém, na virtude e no desprezo pelas coisas do espírito. Se tornaram doentes. Uma doença, aliás, para a qual não há remédios, nem hospitais e muito menos dinheiro que possa curá-la. Como você verá, o desejo da carne e as tentações do mundo nunca vão deixar de existir. É importante ter isso em mente. Não estou escrevendo este livro para dizer que depois desta leitura você vai entrar no paraíso. Não é assim que funciona. A ideia que proponho é que você aprenda a assumir o controle e consiga despertar e dominar-se. E mais do que compreender, saber colocar o espírito no comando de sua vida. Como eu disse, os desejos e as tentações vão continuar, vão atormentar você e na caminhada. Mas se você estiver firme no espírito e conectado com os ensinamentos de Jesus, você saberá enfrentar as tempestades e as tentações. E chegará um dia no qual você vai estar tão cheio do Espírito Santo que os inimigos não irão mais seduzi-lo, pois, como está escrito em Deuteronômio 28:7. O Senhor derrotará os seus inimigos quando eles o atacarem. Eles virão contra vocês de toda direção, mas serão dispersados em 7 direções. Quando você alimenta o seu espírito todos os dias, você ganha domínio e controle. A sua carne perde força. Porém, na medida em que somos humanos, é possível que um ou outro dia você caia em tentação e que peque. Isso acontece com todos. Mas você sabe por que a maioria sucumbe? Porque quando esconde o seu pecado de Jesus, você fica envergonhado e sente indigno de estar novamente na presença do Pai e acaba acreditando que Jesus se afastou de você. Tudo isso é uma mentira plantada em sua mente por Satanás para manter você distante da presença do Pai. Quando cair em tentação e pecar, tudo o que você precisa fazer é se trancar no seu quarto, se ajoelhar e falar: Pai, eu errei, eu caí em tentação, me ajude a me libertar disso. Ou seja, tudo o que você precisa é se jogar nos braços do Pai, de coração aberto. Eu me lembro de que quando eu estava completamente dominado, eu era viciado em baladas, bebidas e mulheres, e por um tempo achei que Jesus tinha nojo de mim e não me amava mais. Portanto, acabei me afastando. Eu pensava mais ou menos: como vou entrar na presença do Pai se a noite passada eu estava bêbado, cercado de mulheres? Eu era
o meu dilema, e isso me mantinha afastado do Pai. Um dia, um mentor espiritual me falou algo que me libertou. Ele disse: Piero, não deixe de buscar Jesus e confessar os teus erros, porque todos nós erramos. E um dia Ele, o Pai, vai te honrar e todas essas vontades do mundo vão desaparecer. Aquelas palavras foram um divisor de águas na minha vida. E naquele dia eu comecei a não fugir mais e a frequentar e a enfrentar os meus pecados, me jogando cada vez mais nos braços de Jesus. Mas o que aconteceu? Por que comecei a agir assim? E foi: Santo morreu na cruz. Na verdade, descobri que o único que não pecou foi Santo, morreu na cruz por nós e ressuscitou no terceiro dia. Seu nome era Jesus. Tomar a consequência disso me libertou. Tomar a consciência disso me libertou. E é por isso que tantos líderes religiosos sofrem calados, porque são obrigados a serem perfeitos, a carregarem um peso nas costas num mundo onde ninguém é perfeito, pois todos erramos. Só que o mundo quer pessoas reais. E aí, quando isso cai na mídia, quando aparece que alguém errou, arma-se um escândalo, porque a religião deixou os líderes presos a essa falsa mentira, a de serem perfeitos e carregam um peso nas costas no mundo onde ninguém é perfeito, pois todos erramos. Só que o mundo quer pessoas reais, e aí, quando isso cai na mídia, quando aparece que alguém errou, arma-se um escândalo, porque a religião deixou os líderes presos e essa falsa mentira há de serem perfeitos aos olhos do povo. Toda vez que peco, entro na presença do Pai e me jogo nos braços dele, e ele vai me limpando. Hoje sou livre daquilo que antes me aprisionava. Aqueles que têm suas vidas pautadas pelas virtudes do Espírito conseguem sempre retornar ao caminho. Você precisa fazer desse contato com o Espírito logo pela manhã um ritual e transformar esse ritual numa rotina de que se praticada todos os dias. Ritual é o que muda a sua vida. Vou dar um exemplo de uma tradição que talvez você já tenha ouvido falar, porque sempre chove quando um índio está dançando a dança da chuva, porque ele só para de dançar quando chove. E ele faz isso de uma tal forma que não dá para dizer que chove porque ele dança ou que ele dança porque chove. Uma coisa posso dizer com toda certeza: esse índio dançará até chover e ponto final. O que acontece com 98% das pessoas é que elas querem tudo para hoje, neste momento. Se não for agora, isso não funciona, e com isso muitas desistem no meio do caminho. As coisas estão interligadas naquele contexto. Quando você transforma em ritual sua conexão com o Espírito, uma coisa fica interligada à outra. Tudo em sua vida passa por essa conexão. Você cria meios e rituais para alimentar o seu espírito, sua mente, suas emoções, fortalecendo ambos e, por decorrência, enfraquecendo sua carne a tal ponto de que você governa sobre ela, pois seu é o domínio e o poder. Se você faz isso todos os dias, o jogo fica nas suas mãos. Você está no controle da sua vida. E a partir deste ponto você começa a colher os frutos do Espírito: temperança, paz, mais amor, paciência, benignidade, compreensão e até construção de uma aura de atração positiva em relação à vida. Tudo isso leva à abundância
e à prosperidade, mas de modo real e pleno. As ações que estão por trás das travas em nossas vidas. Se você pensar, percebe que alimentar o espírito e fugir das tentações são coisas simples, embora difíceis de serem executadas. Isso ocorre porque fomos alimentados por mentiras ao longo de nossa infância e adolescência. A imensa maioria dessas mentiras que nos impede de nos conectar com o espírito nos foi incutida por pais castradores, professores ou líderes que exerceram algum poder sobre nós. Todas as vezes que você foi ou se sentiu reprimido, uma mentira foi instalada no seu espírito, uma espécie de mordaça. Como disseram que você seria um fracasso, ou que você era um imbecil, ou que não daria em nada na vida porque fazia tudo errado, ou que pedissem para que você calasse a boca, ou que os ricos ganham dinheiro ilegalmente, ou que os milionários não prestam, ou mesmo quando não respeitam o seu jeito de ser. Enfim, essas coisas todas, ao longo do tempo, contribuíram para que você criasse travas e prisões no seu ser. Quando você cala o espírito, até com a intenção de protegê-lo e preservá-lo, você acaba fortalecendo a carne. E à medida que a carne se fortalece, é preciso alimentá-la, pois a sua voracidade é gigantesca e inclui a derrocada do espírito. Essas mentiras que nos são vendidas como verdades podem acompanhar uma pessoa ao longo de toda a sua vida. Ela carrega cada um desses fardos por todos os lugares em que você passa, na vida profissional, na vida social, na família, no casamento, na relação com os filhos, nas finanças, etc. Isso já está instalado no subconsciente e é manifestado no seu dia a dia sem que seja perceptível. Em todos esses momentos, as marcas dessas mentiras ficam bem expostas e se traduzem em fracassos, traições, pobreza, frustrações, infelicidade, insatisfação, raiva, inveja, solidão e vazio. Esse é um padrão que você vem carregando desde a sua infância, mas eu garanto a você que com o método Eu Sou, que vou apresentar nas próximas páginas, você vai quebrar qualquer uma dessas maldições. Porque no meio disso, a pessoa já não consegue saber o que ela é, genuinamente dela, o que é ou foi construído por conta das mentiras instaladas na sua mente. Ou seja, ela perdeu sua identidade, ou pelo menos não consegue achá-la em algum lugar. Quando você perde a sua identidade, ou seja, não sabe quem você é, ou quando você não sabe a razão pela qual faz as coisas, ou não vê sentido em viver a vida que tem, chega a ser insuportável passar alguns momentos sozinho. Você consigo mesmo. A solidão, que em alguns casos é até agradável, passa a ser um martírio. E como a pessoa não consegue se amar e ficar com ela mesma em paz, ela vai tentar preencher este vazio. Com coisas, festas, banquetes, na compulsão consumista por compra ou alimento, no sexo, nas drogas, em qualquer lugar que se apresente com um tipo de fuga, em qualquer coisa ou lugar em que ela possa dizer uau, e depois no dia seguinte se arrepender ou se frustrar. Portanto, a você um exercício inicial
para que você possa começar a identificar algumas mentiras. Ao longo do livro, vamos trabalhar esses pontos. Para despertar 100% da sua identidade, você precisa se perguntar: 1. O que Deus pensa que sou? Aqui está o grande segredo que vai ativar 80% do seu potencial. Deus vê você como único, única, pois não existe ninguém com a sua digital. Você é único no mundo. E Deus enxerga você como seu filho, filha, com todo o poder desde a sua criação. Da mesma forma como ele enxergou e projetou Jesus. Deus já vê você como um sucesso, como uma família linda, sendo amado, amada, próspero, próspera e feliz. 2. O que meus pais dizem ou disseram que sou? Na sua infância, você pode ter ouvido muitas coisas ruins ao seu respeito, além das palavras de fracasso, do tipo: você não presta, é um miserável, você não vai dar em nada. Cala a boca, seu infeliz. O seu pai ou mãe não presta, etc. Mas você sabe no seu íntimo que tudo isso são mentiras, porque o que vale é aquilo que Deus pensa a seu respeito. Já o que os seus pais pensam a seu respeito é um problema deles. Você deve pegar apenas as coisas boas e as ruins você joga no lixo. 3. O que eu penso a meu respeito? Aqui estão os outros 20% da ligação da sua identidade. Você precisa se achar único, única, extraordinário, extraordinária, fantástico, fantástica. Quando Jesus foi confrontado com essa pergunta, quem é você? Ele disse: eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou amor. Eu sou vida. Você é a imagem e semelhança de Jesus. E vou mais além. Você tem a natureza de Jesus, ou seja, você é um pequeno Cristo na Terra. Quando você se olhar no espelho, precisa declarar tudo isso todos os dias, batendo no peito, porque seus resultados nunca serão maiores do que o seu autoconceito. 4. O que as pessoas à minha volta dizem e pensam de mim? Aprendi algo em minha trajetória que me livrou de uma série de amarras. Dane-se o que os outros pensam de mim. O crítico só sabe criticar, e nem Jesus agradou 100% das pessoas. Você não precisa ter a validação do homem, se já tem a validação de Deus. É isso que importa, e ponto final. O que você pensa a meu respeito é um problema seu e não meu. Afinal, você só enxerga no outro o que tem dentro de você. Esse é o espírito da coisa, portanto, é problema dos outros o que eles pensam de você. Pare de querer agradar todo mundo. Pare de se preocupar com a crítica e julgamento dos outros. Pare de querer validação, aprovação dos outros. Muitas pessoas param aqui porque só estão preocupados com as opiniões destrutivas dos outros. 5. O que meu país, a sociedade, exige ou cobra que você seja? O país vai querer treinar você para que seja um funcionário preso, cheio de regras e costumes. Você é livre para ser o que quiser. Seja 100% você mesmo. Não espere o presidente, o governador ou qualquer outra autoridade o apoiar. Você não precisa deles e sim de Deus e de você mesmo. Seja
para ser um funcionário, para ser um número na sua área. Seja para ser um empresário, empresária, seja para ser o principal no seu nicho. Você só precisa de Deus e de você mesmo. Agora quero que você desperte 100% da sua verdadeira identidade e reconheça o que você é e qual o seu propósito no mundo. Vamos lá? O que Deus pensa que sou? Dê sua opinião. O que meus pais dizem ou disseram que sou? O que penso de mim mesmo? Como você se vê? O que as pessoas à minha volta dizem ou pensam de mim? O que meu país ou a sociedade exige ou cobra que eu seja? Você passa mais tempo em sua vida atendendo às expectativas dos outros em busca do seu próprio caminho? Escreva as suas respostas e logo mais, nos próximos capítulos, torne-as e comece a analisá-las à luz dos conceitos e do método que vou apresentar. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!